Olá, tudo bem com vocês? Inserimos mais um vídeo aqui no curso Sistema Financeiro Nacional no Aprenda. E neste vídeo extra, trataremos um pouco mais acerca da autonomia do Banco Central. Tal autonomia aconteceu após a sanção e publicação da Lei Complementar 179 de 2021. Esta lei complementar fez diversas alterações em alguns artigos e incisos da Lei 4.595 de 64, que a gente já viu aqui, inclusive, que tratou da criação do Banco Central, né? A organização do nosso sistema financeiro nacional. Por conta disso, decidi trazer aqui essas devidas atualizações para que a gente não se surpreenda em futuras questões de provas que com certeza trarão esses assuntos. Além disso, mais para o final do vídeo, eu decidi trazer para a gente conhecer um pouco como que vai ser a transição das nomeações dos diretores do Banco Central e como que vai ficar isso relacionado com o mandato do presidente da República. Então, para quem tiver curiosidade, que quiser ficar até o final do vídeo, nós também faremos essa atualização aqui dentro do curso, ok? E, além disso, eu gostaria de pedir desculpas a todos aqueles que estão acompanhando o curso e se sentem, às vezes, um pouco incomodados com o áudio. Eu estou tendo, infelizmente, alguns problemas com o microfone, tá? Eu peço compreensão de vocês, mas espero que isso não atrapalhe a compreensão do conteúdo em si, tá bom? Agradeço novamente pela compreensão, pela atenção, e se ao longo deste vídeo, em algum momento, você gostou, se você aprendeu algo novo, você entendeu acerca da autonomia do Banco Central, eu peço para você deixar o seu like. Se aqui embaixo ainda está vermelhinho, você ainda não se inscreveu, vem fazer parte do Aprenda. Ficaremos muito felizes com a sua presença, tá bom? Muito obrigada e vamos iniciar o nosso vídeo. Então, a agenda deste vídeo vai ser acerca da autonomia do Banco Central, alterações nas funções e estrutura do Bacen, tá? Aqui no Aprenda, eu já gravei alguns vídeos acerca dessa entidade supervisora, o Banco Central do Brasil. Falamos da criação, das diretorias, falamos inclusive das funções elencadas lá na Lei 4.595 de 64. Entretanto, com a publicação, né, a sanção da Lei Complementar 179 de 2021, alguns dos incisos desta Lei 4.595 foram ou revogados ou foram alterados. Então, este vídeo extra tem a função de atualizar também, inclusive, estas aulas, né, esses vídeos que eu gravei anteriormente. Então, eu peço por gentileza para quem já assistiu, né, essas aulas, que confira, que altere as anotações que porventura tenham feito. Além disso, a Lei 179, né, Lei Complementar 179 de 2021, ela também fez algumas alterações nos objetivos e em algumas funções do Conselho Monetário Nacional. Inclusive, até confirmou aquela atualização que a gente fez da composição do Conselho Monetário Nacional. Mas eu não gravarei um vídeo específico acerca do CMN, porque muita coisa foi apenas revogada. Então, vale a pena que vocês entrem na lei complementar e façam as devidas atualizações. Caso alguém queira muito que eu faça este vídeo, deixe nos comentários, que daí eu tento colocar dentro da nossa programação. Mas, como o Banco Central ele ganhou uma autonomia dentro do sistema financeiro, eu acredito que seja muito mais importante e por isso que estou fazendo este vídeo aqui. Mas façam as devidas atualizações nas anotações, tá bom? Então, a gente tem aqui uma notícia, né, que fala: Bolsonaro sanciona projeto que dá autonomia para o Banco Central. Isso foi publicado lá no dia 24 de fevereiro. E a gente sabe que a sanção de uma lei complementar para fazer a alteração do sistema financeiro nacional está de acordo com o artigo 192 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que diz que o sistema financeiro nacional ele vai ser regulado por leis complementares. Então, por isso que para fazer uma modificação dessa magnitude foi necessário esse rigor para a aprovação um pouco maior, ok? Então, está de acordo, foi feita uma alteração do sistema financeiro nacional, portanto, foi feita e aprovada, né, uma lei complementar. Uma curiosidade que é essa alteração, né? A autonomia do Banco Central, ela já vem sendo discutida há quase 30 anos. Então, é algo que se perdura ao longo do tempo. Então, é uma grande vitória para o Banco Central, assim como diversos outros estados, né? Eles existem com essa autonomia. Então, o Brasil, com o seu sistema financeiro que é super moderno em relação a muitos outros países, fez com que também a gente tivesse esse Banco Central autônomo. E isso começou, vamos falar rapidamente, né, do histórico mais recente
recente. Ah, pessoal, eu deixei aqui para vocês, aqui embaixo, um QR Code para quem consegue lê-lo, para acompanhar isso lá no site do Senado. Entretanto, caso alguém não consiga fazer essa leitura, eu também deixei na descrição do vídeo, então vocês podem clicar aqui para conseguir visualizar melhor e ver até outros detalhes que eu acabei não colocando aqui nos slides. E também é um teste, porque esse QR Code agora é do Google. Então, caso vocês não consigam lê-lo, por favor, me avise para que eu tente buscar soluções mais viáveis, tá bom? Então, o projeto lá, ele tá colocamos aqui, né, que o projeto era o 19 de 2019, né, então ele foi aprovado, né, o texto substituto e tudo mais, ali a situação foi colocada lá em 3/11 de 2020, quando ele começou, de fato, a tramitar mais, que ele teve a aprovação, né, no Senado. E daí, a gente, daí foi encaminhado, né, remetida aqui à Casa da Câmara dos Deputados lá em novembro do ano passado, de 2020. E a Câmara também aprovou o projeto de autonomia do Banco Central dia 10 de fevereiro de 2021. Então, a proposta ela estabeleceu, né, que os diretores do Banco Central, principalmente, né, uma das grandes modificações dessa legislação foi que os diretores eles terão mandatos que não coincidirão com o do presidente da República. Isso é uma grande vitória, porque faz com que os projetos continuem, faz com que não haja tanta interferência política dentro da administração do Banco Central, porque o Banco Central ele não pode ter, ele tem que ser autônomo, né, nas suas decisões, porque ele afeta, né, o nosso poder de compra, o poder da nossa moeda e etc. Então, não podemos ter essa interferência política. E daí aqui a gente tem no dia 25/2, né, que foi transformado em norma jurídica com veto parcial. O que quer dizer o veto parcial? Isso quer dizer que pode ter existido alguns incisos, alguns incisos, né, algumas alíneas, que não foram aprovadas. Entretanto, a sua totalidade, né, a sua maioria, o Bolsonaro sancionou. Então, sancionou a lei que vai estabelecer a autonomia do Banco Central. E isso foi lá no dia 24 de fevereiro de 2021. E aqui nós temos, né, se vocês quiserem ir acompanhando, vocês podem gerar um PDF e ir anotando as palavras-chave mais importantes, tá? Então, também deixei aqui o QR Code, mas também vai estar na descrição do vídeo para que vocês acompanhem comigo. Então, essa lei complementar, ó, perceba, o que ela vai definir? Ela vai definir os objetivos do Banco Central do Brasil e também vai dispor sobre a sua autonomia e sobre a nomeação e exoneração de seu presidente e de seus diretores. E altera o artigo, né, da Lei 4.595 de 1964. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade dos preços. A gente viu isso bastante nas nossas aulas, que essa seria a missão do Banco Central. Eu até coloquei aqui, ó, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, missão do Banco Central. E daí aqui no parágrafo único, perceba que sem prejudicar essa função, esse objetivo, né, na verdade, fundamental do Banco Central, o Banco Central também vai ter como objetivos. Então, perceba que a gente vão ter novos objetivos para a autarquia, que vai ser zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Então, perceba que a gente vai ter 4 novos objetivos, né, que o Banco Central vai ter que perseguir. Então, perceba que isso daqui pode vir a cair em prova, porque são novos objetivos, as bancas gostam, né, de novidades. Então, a gente vai ter que zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, que já está bastante ligado ao objetivo central. Aí vai ter ali suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego, tá? Então, na verdade, são 3 novas, né, funções, além daquela do objetivo, né, fundamental, que seria o de assegurar a estabilidade de preços. E daí aqui no artigo 2º, a gente tem que as metas da política monetária, elas serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil, conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. Isso aqui não ficou muito diferente do que nós já havíamos visto nas aulas, né, nos nossos vídeos, porque é o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo que vai regular toda a relação da política monetária, e o Banco Central ele sempre entrava como o executor desta política. Então, aqui a gente tem uma confirmação de que o Banco Central é uma entidade supervisora, ela é executora
e ainda vai continuar o Conselho Monetário Nacional ditando, né, as normas a respeito da política monetária. Aqui já no artigo 3º, fala que a diretoria colegiada do Banco Central do Brasil vai ter 9 membros. Isso também não se modificou. Por quê? Lembram-se que a gente até fez questões a respeito disso, que a gente vai ter 8 diretores e o presidente. Então, totalizando 9 membros, né? Então, aqui foi reafirmado isso, que vai ser o presidente. E aqui está dizendo que todos vão ser nomeados pelo presidente da República. Entre o quê? Isso daqui também, né? Confirmando. Brasileiros idôneos, de reputação ilibada, de notória capacidade de assuntos econômico-financeiros ou com comprovados conhecimentos que qualifiquem para a função. Então, lembra que eu até comentei isso com vocês lá nos vídeos. Eu falei, imagine um diretor do Banco Central, né, não ter conhecimento nenhum acerca da economia, acerca do nosso histórico, acerca da política monetária, política, né, que pode conduzir à estabilidade dos preços, etc. Como que pode, né? Não pode. Então, por isso que eles têm que ter conhecimentos, né, em assuntos econômico-financeiros e com comprovados, né, conhecimentos que qualifiquem para essa função. Então, isso daqui é essencial e continuou. Não vai ser qualquer pessoa que vai ser nomeada, né, pelo presidente da República. Tem que comprovar a competência técnica. Lembre-se que a autarquia fundamental dentro do nosso sistema financeiro nacional. Então, nada mais justo, né, e certeiro para que a gente continue sendo destaque nesta área, tá? E percebam que eles vão ser indicados pelo presidente da República, entretanto, e vão ser também por eles nomeados, mas vai ser apenas após a aprovação pelo Senado Federal. Então, o presidente da República ele vai indicar os nomes, o Senado Federal vai aprovar esses nomes, e depois a nomeação, de fato, que o presidente da República aqui assina, tá? Então, é nomeado, indicado, né, pelo presidente da República. Entretanto, a aprovação dos nomes tem que acontecer pelo Senado Federal. Isso até para dar maior garantia de que essas pessoas que estão sendo nomeadas, elas têm, né, aquela reputação ilibada, notada capacidade nos assuntos econômico-financeiros ou com comprovados conhecimentos que qualifiquem para tal função. Tá? Então, por isso que é muito importante que haja, né, essa combinação, né, entre o executivo e o legislativo. E daí aqui a gente vai ter um pouco a respeito de como que vai funcionar os mandatos, né? Então, o mandato do presidente do Banco Central, ele vai ter duração de 4 anos, inclusive o dos diretores. A gente tem que gravar que vai ser 4 anos o mandato. Entretanto, este mandato, né, e isso é uma grande novidade, porque os mandatos eles são fixos. Eles não vão poder ser, vamos dizer, exonerados a qualquer momento pelo presidente da República, porque não está atendendo o que eu quero que atenda. Não é assim. Então, vai ter um mandato fixo, que isso é muito parecido com o que já acontece com as agências reguladoras. Então, vão ser aqui, atenção, 4 anos, tanto do presidente do Banco Central, quanto dos diretores do Banco Central, né, vão ser 4 anos. Entretanto, vai ter como se fosse uma escala para que esses diretores eles sempre sejam revezados. Então, por exemplo, vai entrar 4 anos lá o presidente, desculpe, do Banco Central. E daí vai ter 2 diretores, eles vão entrar num período, depois 2 diretores vão entrar no outro, 2 e 2. Então, isso quer dizer que sempre vai existir uma rotatividade de diretores ao longo dos anos, fazendo com que haja essa maior representatividade dentro do nosso Banco Central, não fixando, né, não fazendo com que apenas tais pessoas fiquem ao longo do tempo, muito tempo, tá? Então, isso daqui é uma novidade, isso daqui é interessante e pode vir cair na prova. Mas para o final do vídeo eu vou trazer um esquema para vocês, para a gente conseguir entender como que vai funcionar essa escala, tanto da transição quanto depois na prática, né? Depois ali de 2025 a gente vai começar a ter certinho esses períodos de rotatividade dentro da diretoria do Banco Central, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários que eu tento respondê-los, tá? E daqui está falando as formas, aqui o artigo 5º é interessante, que quais serão as formas pelas quais os diretores e o presidente, né, do Banco Central poderão ser exonerados pelo presidente da República. Então, percebam que não é por quaisquer motivos, vão ser esses daqui que estão elencados, tá? Então, a gente vai ter a possibilidade
do presidente e dos diretores serem exonerados a pedido. Então, chega lá o Roberto Campos, por exemplo, que vamos dizer que ele seja nomeado novamente, e ele pega e fala, não, eu não quero mais, eu tive uma oportunidade fora, então eu não quero mais ser presidente do Banco Central do Brasil. Então, ele pode sair, né? E também a segunda hipótese, que está aqui no inciso 2, fala aqui, ó, que é no caso de acontecimento de enfermidade que capacite o titular para o exercício do cargo. Então, por questões de saúde, né, não tem como obrigar que a pessoa continue. Espero que isso não aconteça, que todos fiquem saudáveis e muito bem ao longo dos mandatos. Aqui a gente tem o inciso 3, que fala ó, que quando que eles vão poder ser exonerados, né? Quando sofrerem condenação mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pela prática de ato de improbidade administrativa, que vocês podem olhar lá a Lei 8429, ou de crime cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos. Então, isso daqui eles acabaram cometendo algum ato ímprobo, então, nada mais justo do que eles sejam exonerados, porque daí eles vão ferir as condições que a gente viu anteriormente, que é a reputação ilibada e tudo mais, né? Então, não vai ter mais, vai ter que ser exonerado. E daí a quarta possibilidade aqui deles serem exonerados seria quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente ao alcance dos objetivos do Banco Central. Então, aqui fica um pouco até mais subjetivo, eu não sei ainda como que eles vão conseguir operacionalizar isso daqui, no sentido de a gente sabe lá que o presidente do Banco Central, por exemplo, caso a meta da inflação não seja atingida em função lá das políticas que existem, que o Banco Central pode interferir, e não acontecer, né, o atingimento desta meta, o presidente do Banco Central, em carta aberta, vai ter que justificar os motivos, etc., dar o prazo para que aquilo seja corrigido. E aí acontece, pode ser que aconteça algum motivo, né, que faça com que aquela meta não seja atingida, né? Entretanto, aqui está falando que um desempenho insuficiente para alcance dos objetivos do Banco Central. Ok, mas o que seria esse desempenho insuficiente? Talvez outras normativas, até mesmo resoluções dentro do Banco Central, possam vir a disciplinar isso daqui para mostrar o que seria esse desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central. Portanto, é uma das 4 possibilidades que estão aqui elencadas para exoneração do presidente e dos diretores do Banco Central. Aqui, ó, perceba que a gente tem na hipótese que trata do inciso 4, né, que foi justamente esse que eu falei, vai competir, né, o Conselho Monetário submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Então, isso daqui até faz com que force um pouco mais. Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai ter que submeter ao presidente da República, falando que não houve o desempenho suficiente, né, o que eles estavam esperando, e daí vai ter que o condicionamento disso vai ser também a aprovação do Senado Federal. O Senado Federal vai ter que verificar se houve, de fato, esse desempenho suficiente. Por isso que eu acredito que se tiver critérios claros, específicos e objetivos, vai ser muito mais fácil e muito mais justo para que sejam feitas todas esses aperfeiçoamentos, né? Essas modificações. Porque se deixar tudo subjetivo, fica muito uma questão política, daí volta de novo a tudo que o Banco Central quer fugir, né? Que é essa interferência política, tá? Então fica aí para nós refletirmos e verificarmos se o que vai ser regulamentado, né? Principalmente aqui, ali eu tinha falado anteriormente por talvez resoluções do Banco Central, mas eu acredito que vai ser muito mais disciplinado isso por meio do Conselho Monetário Nacional, tá, pessoal? Até em função aqui desse parágrafo primeiro. E daí aqui, no parágrafo segundo, a gente tem que ocorrendo vacância do presidente ou de diretor do Banco Central, um substituto será indicado e nomeado para completar o mandato. Então, ó, perceba, é para completar o mandato. Então, vamos dizer que um presidente da República, o presidente do Banco Central, né, ele seja nomeado agora em ele entre em 2022, né, só fazendo uma suposição que depois a gente vai ver os prazos certinhos, mas daí 2022 até 2026 ele estaria no cargo, né, com o seu mandato, entre essas fixos, né, de 4 anos. Entretanto, aconteceu alguma coisa, ele pediu para sair, por exemplo, ali a hipótese do inciso 1 do artigo 5º. Ele pega e pede para sair no 3º ano. Então, em 2022, 23, 24, em 2025 ele pede para sair. Vai ser nomeado um novo presidente do Banco Central, só que em 2025 ele não vai ficar até 2029, mais 4 anos. Ele vai só cumprir até 2026, que seria o que o antigo presidente do Banco Central ficaria, tá bom?
E também aqui, né, vão ser para essa nova nomeação, né, que seria como se fosse aquele mandato tampão, né, os procedimentos estabelecidos no artigo 3º do CAPT e o artigo 4º desta lei, que foi o que a gente viu anteriormente, né, que é tudo aquilo a respeito da reputação, de ter conhecimento, quando que vai ser nomeado e tudo mais. E devendo a posse ocorrer no prazo de 15 dias contados da aprovação do nome pelo Senado Federal. Então, a nomeação vai ocorrer até 15 dias da aprovação pelo nome lá no Senado Federal. E aqui, pessoal, a gente precisa ter bastante atenção, porque é algo que eu escutei até alguns professores comentarem como que isso vai ocorrer na prática. Porque o que acontece? O Banco Central, isso até é importante, uma atualização do que tem que tomar cuidado com as questões, tá, gente? O Banco Central, ele é uma autarquia federal. E como uma autarquia federal, antes ele estava ligado diretamente ao Ministério da Economia, tá? Isso estava lá nos vídeos que a gente estudou acerca do Banco Central. Esqueça isso, tá? Então, aqui a gente tinha visto, né, que é uma autarquia vinculada, então isso daqui vocês esqueçam, por favor, tá lá no vídeo de introdução ao Banco Central. Não existe mais isso, porque agora a gente tem aqui no artigo 6º que fala que é uma autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a ministério. Então, ele fala que é uma autarquia de natureza especial. Eu até pensei em fazer alguma associação a algum órgão que é totalmente, né, autônomo, igual, por exemplo, o Ministério Público, mas ainda está confuso isso para mim em relação ao direito administrativo, porque se ele é totalmente autônomo, mas ele continua sendo uma autarquia de natureza especial, ele não é um órgão, né? Então, caso alguém saiba, né, alguém tenha um fundamento jurídico para isso, por favor, deixe nos comentários para mim, porque eu quero entender isso melhor, quero compreender, e também se eu descobrir alguma coisa, pode deixar que eu coloco aqui nos comentários também para vocês ficarem de olho nessas atualizações, tá? Então, vamos só continuar aqui a leitura, porque é importante isso daqui, ó, tá falando que vai ser, né, uma autarquia de natureza especial, vai ser caracterizada pela ausência de vinculação ao ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica. Então, ele virou autônomo mesmo, é ele com ele mesmo. Então, ele vai ter autonomia, isso daqui é interessante, ó. Ele vai ter autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, tá? Isso daqui dá até um frio na barriga para quem estuda para esse concurso, né? Porque pode vir a sair a prova com mais rapidez e agilidade do que se fosse depender antigamente do Ministério da Economia. Então, pode ser que esteja mais morno, vamos dizer, a possibilidade de um futuro edital, né? Então, vamos verificar o que vai acontecer. Enquanto isso, a gente não tem que esquentar a cabeça, a gente tem que continuar estudando, certo? E aqui vamos continuar vendo, né, que vai ter também pela investidura, terem seus dirigentes e pela estabilidade durante os mandatos, que isso daqui é muito, muito importante, igual eu comentei anteriormente, por causa da questão de você ter a possibilidade de elaborar projetos, de dar continuidade às tuas ideias, e projetos mesmo, né, políticas dentro da instituição, que não vão ficar dependendo, né, do humor do presidente da República, da presidente, tá? E aqui no parágrafo 1º, ó, o Banco Central corresponderá a órgão setorial nos sistemas de administração pública federal, que foi o que eu comentei, né, tipo, ó, corresponderá a órgão setorial, inclusive nos sistemas de planejamento, orçamento federal, da administração financeira federal, da contabilidade federal, pessoal civil, da administração pública federal, de controle interno do Poder Executivo Federal, da organização e inovação institucional do governo federal, da administração de recursos e tecnologia da informação, da gestão de documentos de arquivo e de serviços gerais. Então, continua, né, sofrendo vai ter que continuar seguindo, né, tudo a respeito da administração pública federal. E aqui, quando necessário, ao registro, ao acompanhamento, ao controle dos fatos ligados à sua gestão e à formalização, à execução e ao registro de seus atos e contratos de qualquer natureza, o Banco Central poderá optar pela utilização de sistemas informatizados próprios, compatíveis com a sua natureza especial, sem prejuízo da integração com sistemas estruturantes da política federal, da administração pública federal. Então, isso quer dizer que o Banco Central ele pode utilizar, né, os seus próprios sistemas informacionais ali, né, para fazer o acompanhamento, controle de fatos ligados à sua gestão, tá? E os balanços, né, do Banco Central serão apurados anualmente, preencherão um período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é o nosso ano civil,
e, inclusive, para fins de destinação e cobertura de seus resultados e constituição de reservas. Então, aqui agora a gente entra no filé mignon, vamos dizer, que são as atualizações nas funções do Banco Central. Eu deixei aqui em cima, ali aparecendo, que é a parte 1, então é a parte 1 dos nossos vídeos aqui. Então, se vocês procurarem lá o vídeo das funções do Banco Central, na parte 1, a gente tratou do artigo 10. Então, esta parte aqui diz respeito justamente às atualizações para este vídeo, combinado? Compete privativamente, então, ao Banco Central da República do Brasil fazer o quê? Realizar as operações de redesconto, empréstimo, blá, blá. Eu nem vou ler isso daqui, porque isso daqui a gente apaga, esquece, e a gente vai considerar agora a nova redação que foi dada pela Lei 179 de 2021. Então, percebam, ó, realizar, então continua tendo esse verbinho aqui de ação, né, de colocar lá a mão na massa, operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras públicas e privadas, consoante remuneração, limites, prazos, garantias, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulação por ele editada. Então, a gente continua vendo aqui que a gente vai ter as operações de redesconto e de empréstimo para instituições públicas e privadas, tá? Porque antes ele estava falando instituições financeiras bancárias, então a gente vai ter instituições financeiras, tanto públicas quanto privadas, mas vai ter que ter ter que ser consoante a essa remuneração, limites, prazos, garantias, formas de outras condições estabelecidas por regulação, né, por ele editada, tá? Então, pelo próprio Banco Central. Então, isso aumenta ainda mais a autonomia que tal entidade vai ter. Certo? Pessoal, alguma dúvida específica, falem, tá? Então, a gente tem ainda aqui no inciso 5, desculpe, que foi o que a gente acabou de ver, em relação, foi uma redação nova dada pela lei, mas a gente também teve uma inclusão, que é esse parágrafo 3º, que fala que o Banco Central do Brasil informará previamente o Conselho Monetário Nacional sobre o deferimento de operações na forma estabelecida no inciso 5 do caput deste artigo, sempre que identificar as possibilidades de impacto fiscal relevante. Então, isso quer dizer que o Banco Central, quando ele verificar que houve está acontecendo algo que pode vir a impactar, né, ter um impacto fiscal relevante, ele tem que informar ao Conselho Monetário Nacional. Então, a gente continua tendo aquele negócio, né, que o órgão normativo ele está acima da entidade supervisora, então o Banco Central ele tem que se reportar ao Conselho Monetário Nacional a respeito deste inciso 5. Então, é bem interessante que a gente tenha em mente essa redação nova com a inclusão deste parágrafo 3º. E aqui, né, novamente, a gente nem vai olhar o que era, vamos olhar só qual é a nova redação. Então, agora lá no inciso 12. O que ele vai fazer? Ele vai efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele editada, com prazo sem prejuízo do disposto no artigo 39 da Lei Complementar número 101 de 2000, que eu comentei até com vocês, que é a nossa LRF, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, lá tem determinadas regras, né, que é vedações ao Banco Central, e aqui ele está falando que justamente você vai poder efetuar como política monetária. Beleza, você pode operações de compra, operações de venda de títulos públicos federais, mas você tem que olhar o que está escrito lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque senão você vai estar infringindo uma legislação. Tá? Então, foi feita essa atualização no inciso 12. E no inciso 14, a gente vai ter a inclusão, que vai ser a aprovação do regimento interno. Então, quem aprova o regimento interno vai ser o próprio Banco Central. Então, o Banco Central ele vai ter essa liberdade de aprovar o seu regimento. E também, outra inclusão, né, vai efetuar como instrumento aqui de política cambial, tá? Operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com instrumentos derivativos no mercado interno, consoante remuneração, limites, prazos, formas de negociação e outras condições estabelecidas em regulamentação por ele editadas. Isso daqui eu acredito que seja algo quente para as futuras provas, porque eles podem vir aqui, ó, preste atenção, que é política cambial. Então, para fazer instrumentos da política cambial, não política monetária, porque eles podem ligar ali, por exemplo, ó, venda de moeda estrangeira, e deles trocarem para política monetária e porque está relacionado ali à moeda estrangeira. Então, cuidado, é como instrumento de política cambial, ó, política cambial que vai ser realizada essa compra e venda de moeda estrangeira pelo Banco Central da República do Brasil, tá? Então, é isso daqui que a gente tem que ter em mente.
E daí agora a gente entra lá na nossa parte 2, eu vou ver se eu consigo deixar aqui em cima para vocês, que a gente tratou do artigo 11, tá? Então também aconteceram algumas modificações. Ó, pessoal, atenção com esse daqui do artigo 11, porque a única modificação desse daqui, na verdade, é que ele foi revogado, né, pela lei complementar. Então, a gente tira esse daqui, o inciso 4, que estava lá no artigo 11, tá? Que estava na nossa parte 2 do nosso vídeo, ok? E aqui a gente entra, então, naquele saiba mais, tá? Então, se vocês quiserem ver, eu acredito que isso não vai ser cobrado em provas. O que vai ser cobrado vai ser a respeito do mandato fixo, né, um mandato de 4 anos para o presidente e para os diretores do Banco Central. Entretanto, eu gosto de trazer isso aqui para quem tem um pouco mais de curiosidade e tudo mais, tá? Para ver o que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso sistema financeiro nacional, tá? Então, vamos olhar aqui, né, que tem, por exemplo, a nomeação de todos os diretores. Então, a gente vai ter 8 diretores e um presidente do Banco Central. E eles vão ser nomeados agora aqui no terceiro ano do mandato presidencial, que aqui ele pega e fala como que vai ser, né, a transição. Então, aqui está falando lá no artigo 8º, né, em até 90 dias, então provavelmente até ali, final de maio, o presidente da República vai indicar os nomes, vai passar pelo Senado Federal, o Senado Federal aprovando, eles entram em exercício. Então, para que a gente tenha aquela escala, né, que a cada existirá uma alteração do corpo diretivo, e sendo que tem mandatos de 4 anos, tem essa escala aqui. Então, a escala é que o presidente, 2 diretores vão ser nomeados, vão ter mandatos até 31 de dezembro de 2024. 2 diretores vão ter mandato até 31 de dezembro de 2023, 2 até 28 de fevereiro, e 2 diretores vão ter mandato até 31 de dezembro de 2021. E aqui, interessante, uma coisa também que pode cair em prova, a respeito da recondução. Então, pode existir uma recondução, uma vez, do presidente e dos diretores que houverem sido nomeados na forma prevista desse artigo, tá? Então, isso quer dizer que se o presidente do Banco Central, né, ele for nomeado, ele vai ficar até 2024, ele vai poder ser reconduzido mais uma vez, então por mais 4 anos ele vai poder ficar, tá bom? Então, agora, falando especificamente da prática, né, então, no terceiro ano do mandato presidencial, que estamos atualmente, em 2021, o atual presidente, que hoje é Bolsonaro, ele vai nomear esses 8 diretores e o presidente do Banco Central, ok? Isso vai ter que ocorrer até 90 dias após a publicação, né, da Lei 179 de 2021, que aconteceu lá dia 24 de fevereiro de 2021. E então aqui a gente tem a transição dos mandatos. Eu tentei trazer aqui para vocês conseguirem compreender, né, um pouco melhor de como que isso vai acontecer. Então, no penúltimo ano do mandato presidencial, a gente vai ter ali 2021. 2022 a gente não vai ter nenhuma saída, né? No primeiro ano do novo mandato presidencial. Então, isso quer dizer que o novo presidente, ou se reeleito este presidente, ele vai poder fazer uma nova, vai ter o término de um dos nomes, dois nomes dos diretores, tá? Aí, no primeiro ano também do mandato presidencial, também vai acontecer modificações de outros 2, porque um vai ser em dezembro e outro vai ser em março. E em 2024, a gente vai ter o segundo ano do novo mandato presidencial e também vão ter saídas. Então, aqui, 2021, até quem foi nomeado agora, né? Então, vamos considerar que todo mundo vai ser nomeado e vai entrar agora em março de 2021, vamos dizer. 2 diretores, eles vão ficar só até dia 31 de dezembro de 2021. E daí, 2 diretores vão ficar também só até 28 de fevereiro de 2023. Então, 2022, teoricamente, não é para sair ninguém, tá? E em 2023 também vão ficar até 31 de dezembro de 2023 outros 2 diretores do Banco Central. E o presidente e outros 2 diretores do Banco Central vão ficar até o dia 31 de dezembro de 2024. Tá? Então, isso daqui é o que eu perceba a importância, né, da nomeação. Porque perceba que o atual presidente, ele vai indicar pessoas agora, vamos dizer, em março de 2021, que vão ficar, né, na diretoria ou né, ali na presidência até 2024. Então, é um impacto isso tudo e projetos, né, de médio prazo vão poder ser efetuados por esses novos dirigentes, tá? E daí aqui a gente vai falar especificamente do artigo 3º, parágrafo 2º dessa lei complementar, que vai falar como que vai funcionar, que foi o que eu mostrei lá no começo, como que vai ser realizado aqui anteriormente,
foi a transição, né, de como que vai funcionar. Então, ali até 31 de dezembro vai ter gente que vai ficar, depois vão ficar alguns meses e já vão sair. Mas aqui a gente vai falar agora especificamente como que vai funcionar, tá? Então, perceba, no quarto ano do mandato presidencial, então a gente tem que ver bem certinho isso daqui, porque não vai coincidir os mandatos com os mandatos do diretor e presidente do Banco Central com o do presidente da República. Então, no quarto ano do mandato presidencial, que seria em 2022, do Bolsonaro, o que vai acontecer? Ele vai poder nomear pessoas para que entre dia 1º de janeiro de 2022, 2 diretores. Agora, no primeiro ano do novo mandato presidencial, então vamos dizer que seja outro presidente, vão entrar 2 novos diretores, até no dia, né, que entrariam, tomariam posse, no dia 1º de março de 2023, tá? E no segundo ano do novo mandato presidencial, que seria lá em 2024, vai ter novos diretores, né? Vão ter 2 novos diretores entrando lá em 1º de janeiro de 2024. E, finalmente, no terceiro ano do mandato presidencial, a gente vai ter a nomeação, né, a entrada do presidente do Banco Central e mais 2 diretores do Banco Central, tá? Então, espero que aqui tenha ficado bem claro que não há coincidência de mandatos com o presidente da República, tá? E vai ter essa escala. Todos esses diretores, por exemplo, o diretor que vai entrar, 2 ali que vão entrar de 1º de janeiro de 2022, eles vão ter mandatos de 4 anos. Entretanto, eles não vão ficar ao mesmo tempo de quem vai entrar lá em março de 2023. Então, o de 2022 vão sair primeiro, né? Então, vai ter essa rotatividade maior dentro da diretoria do Banco Central, tá bom? E não vai coincidir para não ter com o do presidente da República, para não ter saiu o presidente da República, então para tudo que está fazendo no Banco Central e vamos seguir a nova diretriz do novo presidente. Não, não é assim. O Banco Central agora é autônomo, ok? E vou trazer agora para vocês, então, uma espécie de um resumo de tudo que foi modificado com a autonomia do Banco Central, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa atualização, já agradeço anteriormente, né? E vamos ver aqui o que o próprio Banco Central colocou lá como modificações, né? Então, continua aqui que a gente viu lá no começo da legislação. O objetivo principal do Banco Central vai ser assegurar a estabilidade de preços. Isso a gente já viu um monte. Daí a gente vai ter objetivos que eles colocam aqui até como objetivos secundários, ou seja, eles vão ser perseguidos desde que não haja prejuízo ao objetivo principal, que seria aquele dali de assegurar a estabilidade dos preços. Então, vai zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Tá? Esses seriam os objetivos secundários do Banco Central que antes não existiam. Aqui a diretoria colegiada, que a gente acabou de ver, né? Vão ter 9 membros, que vai ser composto por quê? Pelo presidente e por 8 diretores. Todos eles vão ser indicados por quem? Vão ser indicados pelo presidente da República, após a aprovação de quem? Do Senado Federal. Então, isso aqui é bem importante para garantir, né, todo o processo de nomeação, porque se tem o executivo está indicando, mas o Senado ele vai corroborar com aquilo ou não, tá? E daí aqui a gente tem que o presidente e os diretores do Banco Central deverão ter reputação liberada e conhecimentos que qualifiquem para a função. Então, aquela coisa que não pode ser qualquer pessoa para entrar dentro do Banco Central e fazer parte da diretoria colegiada. Aqui, isso daqui que é uma grande modificação, que vocês têm que anotar uma estrela no coração, uma florzinha, para que vocês não esqueçam. O mandato do presidente, dos diretores do Banco Central, eles vão passar a ser de 4 anos. E eles não vão ser coincidentes com o da presidente da República. Então, ó, não coincidentes com o presidente da República. E eles vão ter início de forma alterada. Então, 2 por ano, a cada 2 por ano vai existir essa alteração, tá? O presidente e os diretores do Banco Central, eles vão poder ser reconduzidos uma vez por cargo, que a gente viu agora anteriormente. E quando que eles vão poder ser exonerados, né? Então, vai ser por enfermidade que incapacite para as funções, a pedido, ou quando vai apresentar, né, um comprovado, recorrente, desempenho insuficiente, que eu até falei para você como que isso vai ser, né? Mas tem ali o Conselho Monetário Nacional que vai ajudar nisso. E houver condenação transitada em julgado, né? Crimes que impeçam o exercício do cargo público, geralmente isso está ligado lá à lei de improbidade administrativa.
E quais são as vinculações, né? Então, não há vinculação a qualquer ministério. Isso daqui é muito, muito importante, porque isso caía, né, bastante em prova, que era ligado ao Ministério, né, o antigo Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, e agora não, ele vai ser uma autarquia especial com autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, tá? E as primeiras nomeações, né? O presidente e os diretores do Banco Central deverão ser nomeados até 90 dias da entrada de vigor da lei, que a gente já comentou também. E aqui a prestação de contas, né, de como que vai funcionar. O presidente do Banco Central deverá apresentar ao Senado Federal, então aqui, ó, percebam que é ao Senado Federal que ele vai ter que apresentar, no primeiro e no segundo semestre de cada ano os relatórios de inflação e da estabilidade financeira. O Banco Central continuará também a divulgar os comunicados e atas das decisões, né? Isso não mudou, e a fixação da meta da inflação continuará a ser responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Não é do Banco Central, tá? Não caiam nessa pegadinha. As referências, então, foi o próprio site do Banco Central e as legislações, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, também vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.